Olá, meus amigos, está no ar o nosso Visão Geral de hoje pela Rede Família de Televisão. Tá tudo bem por aí? Então, ótimo, ótimo. Por aqui também, sempre ótimo. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Evite o desânimo, mantenha-se ocupado e faça do otimismo uma forma de vida. Isso restaura a fé em si próprio. E, aliás, fé e dedicação são ingredientes também da nossa entrevista, porque depois de passar pelo que normalmente as pessoas passam quando fazem uma cirurgia bariátrica, precisam de muita determinação. Doutor Concon, Adimar Concon, mais uma vez recebendo aqui, que prazer, viu? Muito obrigado, viu? Prazer é todo nosso, Alberto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Aliás, um assunto que, meio assim para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, um assunto extremamente importante. Quanto mais informação elas tiverem, melhor, né, doutor? Sim, sem dúvida. É uma matéria muito interessante e obesidade é uma doença muito complexa. Pois é. Doutor, deixa eu falar aqui, embora todo mundo já o conheça, né? Já esteve aqui também várias vezes no programa da Flor. Doutor Adimar Concon Filho, cirurgião bariátrico, membro titular e especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Além de membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro da Federação Internacional para a Cirurgia de Obesidade e Distúrbios Metabólicos. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu sempre tive vontade de ser médico, né? Quer dizer, quando a gente é criança, a gente tem vontade de ser uma série de coisas. Médico eu queria ser, mas eu não conseguiria fazer uma incisão, não. Cortar uma pessoa, uma coisa que para mim é um negócio... Aliás, cortar é o que menos os médicos estão fazendo hoje, né? Hoje é tudo furinho, basicamente, doutor. Hoje a cirurgia está evoluindo muito e é o termo, ou como a gente denomina, é a cirurgia minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Exato. Para ter um menor trauma cirúrgico ao paciente, né? Tá. Doutor, para que... a partir de que momento, por exemplo, as pessoas precisam olhar e ver que o sinal amarelo começou a piscar, porque daí um passo para a obesidade? Qual é esse ponto, qual é esse limiar? Quando a pessoa já começa, além do excesso de peso, ela ter alguma complicação ou alguma morbidade ou uma comorbidade, alguma doença provocada pela obesidade ou até agravada pela obesidade. Então, muitas vezes o paciente ele acha que ele é um obeso saudável, mas a hora que ele começa já a ter uma dificuldade para andar, dor, ou ele já começa a ter uma falta de ar ao fazer uma caminhada, ou ele já percebe que nos exames de sangue ele já tem uma alteração do seu colesterol ou triglicérides, ou já começa a aumentar o açúcar no sangue, já para uma pré-diabetes, né? Então, são vários itens, ou aquele paciente que já começa a roncar demais, quando está dormindo, já começa a ter aquela parada na respiração, a hora que ele ronca e para, a apneia do sono, que é uma situação extremamente grave, essa apneia do sono. Então, são sinais ou sintomas que o paciente começa a apresentar, que já deve servir como um alerta importante para ele procurar um auxílio, uma orientação. Perfeito. Agora, o senhor falou da apneia do sono, que é uma coisa muito séria, muita gente tem. A pessoa pode ter apneia mesmo sendo magra? Pode, até é mais frequente na obesidade, mas você pode ter ainda apneia em pessoas não com obesidade ou num quadro de sobrepeso, até por uma alteração anatômica. Perfeito. A nível da sua orofaringe ou das vias aéreas superiores. Perfeito. Doutor, existe, por exemplo, uma idade, quanto mais jovem a pessoa tiver esse tipo de problema que o senhor falou, é mais complicado do que numa pessoa de mais idade? Em relação à obesidade? Sim, em relação à obesidade. Veja, quanto mais jovem a pessoa procurar uma orientação, melhor, porque ela ainda não terá sequelas da doença obesidade. Então, a obesidade ela pode predispor a alterações na circulação, alterações vasculares.
então já com a predisposição por uma aterosclerose. Se você demora para procurar um tratamento, talvez mesmo reduzindo a obesidade, você já tem instalado uma certa insuficiência vascular. Entendi. Esse é um exemplo. Mas há uma tendência das pessoas mais velhas, mais idosas, adquirirem um peso maior, ter um sobrepeso. Há uma tendência nisso, né? Sim, porque diminui o metabolismo com o passar da idade, com o passar do tempo. Então, na realidade, o que é a obesidade? Você tem uma ingesta calórica maior do que o seu gasto calórico, do que o seu gasto metabólico. Com o passar da idade, o seu metabolismo vai sendo mais lento, então você gasta menos caloria. E se você continua ingerindo aquela mesma quantidade de quando jovem, você tende para esse excesso de peso. É como matemática, né? Se você coloca e não tira, sobra. Exato. É mais ou menos isso. E ao longo dos anos isso vai se acumulando. Bom, vamos falar da cirurgia bariátrica, mas eu queria que a gente começasse falando sobre o balão gástrico. O que é o balão gástrico? Quando a gente fala na doença obesidade, veja que nós temos que entender, então, que existe esse excesso de peso. O tratamento da obesidade, ele começa até com uma orientação alimentar. É um indivíduo que vai ter que corrigir a sua alimentação, por isso ele precisa de uma avaliação da nutricionista por conta de ver a sua alimentação. Além disso, ele precisa ter consciência da importância de uma atividade física, do não sedentarismo, isso é muito importante também. E depois disso, ele com esse quadro de obesidade já instalado, ele procura uma assistência médica e o endocrinologista, que é o especialista no tratamento clínico da obesidade, ele pode ou vai associar uma medicação para controlar o peso desse paciente. Quando isso não resolve, quando o paciente atinge níveis de obesidade mais avançados, e a gente tem uma tabela que a gente segue para saber, para classificar o grau de obesidade, quando ele atinge ao nível de uma obesidade mórbida, que a gente chama, esse paciente já precisa até de um tratamento cirúrgico para essa obesidade, porque ele já está numa situação muito grave. Agora, existe um espaço entre esse tratamento clínico conservador e o tratamento cirúrgico para aquela obesidade mórbida. E esse espaço existe uma alternativa que é um tratamento endoscópico, que é menos invasivo do que uma cirurgia, é claro, e que também tem umas indicações diferentes das indicações para a cirurgia bariátrica. E nesse tratamento endoscópico nós temos duas opções, que são as mais conhecidas e que nós temos aqui no Brasil, e uma delas é o balão gástrico. O balão gástrico, você por endoscopia, você coloca um balão dentro do estômago, você enche esse balão, e esse balão ele ocupa um espaço dentro do estômago. Ele pode variar de 400 a 700 ml, a gente coloca em média 600, 650 ml. Esse balão fica dentro do estômago por vários meses e ele dá uma sensação de estômago cheio, dá uma sensação de saciedade precoce. Mas não de incômodo. Oi? De incômodo, não. Ele dá um incômodo no início. Na primeira semana, a pessoa sente um desconforto, pode sentir dor, mas isso depois melhora. O que acontece depois é que quando ela vai comer, já com uma pequena quantidade de comida, ela já sente a saciedade, já se sente satisfeita e come menos. E daí ele consegue um emagrecimento com esse balão ao longo dos meses. E qual que é o material desse balão? Ele é feito do quê? Ele é de silicone. Silicone? Silicone. Silicone. E o ácido gástrico do estômago não... Não interfere. É um material resistente, ele dura meses, até anos, né? Mas ele pode ficar dentro do estômago. Depende de cada tipo de balão. Tem balão que programado para ficar 6 meses, tem balão programado para ficar até 1 ano, mas não tem esse problema de ser digerido pelo suco gástrico. Depois ele é retirado por endoscopia também. Exato, você tem que fazer uma endoscopia. Quando você o coloca, digamos, murcho. Exato, ele entra como uma sonda. Você faz a endoscopia e coloca o balão como uma sonda. Depois, dentro do estômago, você vai encher esse balão. Perfeito. E para tirar? Daí, quando você vai tirar, você faz uma endoscopia e com uma agulha, você vai lá, punciona o balão, esvazia o balão e com uma pinça você tira o balão. Você puxa pelo tubo, pelo endoscópio. E ele sai junto com o endoscópio. Sai junto com o endoscópio. Exato. E existe assim, por exemplo, tudo bem. Avião não foi feito para cair, de vez em quando cai. O balão não foi feito para furar, mas pode furar de repente.
Pode acontecer isso? Pode, o balão ele pode começar a vazar. Vazar, pois não. Então, como é que a gente faz? A gente enche esse balão com soro fisiológico e coloca junto uma substância, um azul de metileno. Azul então de fica um metileno. azul, o balão ele fica todo um azul escuro. Tá. Caso comece a vazar desse soro, que ele vai estar azul por conta do azul de metileno, esse azul ele é absorvido e o paciente começa a urinar esverdeado, azulado. Tá. Então o paciente ele é orientado, caso ele comece a ter uma urina de cor diferente, esverdeada, ele sabe que é o balão que está vazando. Ah, perfeito. Então ele tem que procurar o médico, o endoscopista que colocou o balão, para que seja feita a retirada do balão antes que ele murche de uma vez. Por quê? Porque se ele murchar de uma vez, ele pode, pelas contrações do estômago, empurrar esse balão para o intestino. Existem casos de pacientes que evacuaram o balão. Sim. Não perceberam que ele esvaziou, que ele murchou, e o paciente evacuou o balão. Ele percebeu só na evacuação. Perfeito. Mas existem casos que esse balão murcho, ele no intestino delgado, ele levou uma obstrução do intestino delgado. Daí precisou de uma cirurgia para retirar o balão. Tá. Por isso que o paciente... Então, desculpa, doutor, se ele vazar, quanto tempo, por exemplo, o paciente tem para procurar? De 1 a 2 dias, não não é é coisa, urgência, não. Ah, entendi. Porque ele não explode, ele não estoura, ele começa a vazar lentamente. Perfeito. E o paciente já descobre, já percebe pela cor da urina. E também pode causar uma certa diferença, se ele murchar, uma diferença na sensação de saciedade, tem que comer mais para poder se saciar. Exatamente, às vezes o paciente percebe que ele perdeu aquela sensação de saciedade precoce. Tá. Ele fala, olha, eu comia e percebia, agora está cabendo normal. Então a gente já fala, vem aqui para a gente examinar. Vamos fazer um ultrassom para ver se o balão está cheio ou não. Perfeito. Agora, e como é que é a continuidade disso, doutor? Por exemplo, eu chego lá bem redondinho, bem gordinho, pouco mais do que eu não sou obeso, estou com sobrepeso, não é isso, doutor? Eu acredito. Mais ou menos. Ih, já não gostei muito da resposta do doutor, mas tudo bem, não tem problema. Aí eu chego lá gordinho e tal, coloco o balão e emagreci no período que o senhor determinou. Aí o senhor tira o balão. E aí, eu vou engordar de novo? 30% dos pacientes voltam a engordar. 70% dos pacientes mantêm o peso. Por que isso? Porque com o balão, muitos pacientes aprendem a comer pouco. Ah, questão de hábito. Então, exato, ele passa a ter o hábito de comer pouco e ficar satisfeito com aquele pouco. E durante o período do balão, o paciente ele é orientado a fazer uma alimentação saudável e atividade física. Aquele paciente que retira o balão e mantém uma alimentação saudável e atividade física, ele está dentro desse grupo de 70% que mantém o peso. Aquele paciente que volta a abusar de uma forma excessiva da dieta hipercalórica e para a atividade física, voltando a um sedentarismo, ele volta a engordar. Então isso existe também. E há contraindicação a se colocar 1, 2, 3, 4 vezes o balão? Não? Não, você pode até repetir essa colocação do balão. Você pode tirar um balão e colocar o outro. Isso não é a prática, mas não existe contraindicação para isso. Perfeito. Esse tipo de... É uma cirurgia, né? Uma endoscopia. É uma endoscopia, não é Isso, o balão é um procedimento endoscópico. Muito bem. Isso aí é bancado pelo SUS, não? Não, não é. Não é? Não é. Isso aí, nem os convênios, eles... nem os convênios? Nem os convênios. Isso é particular ainda. No Brasil, os convênios ainda não começaram. É uma sofisticação, porque é uma coisa interessante, né? Você não vai passar pelo processo que a gente vai falar já já, que é da cirurgia bariátrica, que ela é invasiva, não deixa de ser, ainda que seja minimamente laparoscópica, ela não tem como, né? Então você de repente resolve todo esse problema na colocação. E o tempo disso aí, a preparação, como é que é? A preparação para o balão, ele também implica numa avaliação multidisciplinar. O paciente ele vai passar com a nutricionista, porque ele vai ter que saber qual a dieta que ele vai ter que fazer nas primeiras semanas após a colocação do balão e qual a dieta que ele vai ter depois, a hora que ele já tiver numa dieta. Eu ia perguntar, não é liberado, come o que quiser? Não existe. Não existe isso. Nem na cirurgia. Se você faz uma cirurgia bariátrica e você não faz uma dieta correta, você volta a engordar ou você nem emagrece. Tá. Então, mas aí a pergunta, se eu nunca consegui fazer uma dieta correta, por que fazendo a cirurgia eu vou conseguir fazer agora? Porque exatamente existem mudanças de hormônios que aumentam a sensação de saciedade, são hormônios que diminuem, ou hormônios que você diminui a sensação de fome,
então te auxiliam a você ter um padrão alimentar muito melhor. Então, doutor, e também até a própria forma, não só o conteúdo, não só aquilo que você vai comer, mas a maneira com que você vai se alimentar, sempre comendo devagar, aquela história de dar tempo do cérebro de entender que você está se alimentando e tal. Eu me recordo de ter lido um livro cujo título é Você Proprietário do Seu Corpo, escrito por um médico árabe, que ele diz o seguinte, dentre tantas coisas, né? Ele fala, olha, ele sugere que você coma um prato de salada antes do almoço, antes da sua refeição principal, em 10 minutos. Se você comeu em 6 minutos, você tem que ficar 4 minutos ali esperando para comer. Aí depois ele pede para comer algumas outras coisinhas lá, em 10 minutos. Se você comeu em 7, espere mais 3. Aí depois você pode comer o que quiser, porque você não tem mais vontade de comer. Você se sente saciado. É uma coisa interessante, né? Exatamente. Porque você deu tempo do estímulo chegar ao sistema nervoso central. Só que nós temos, doutor, uma ansiedade absurda. Talvez uma das grandes causas da obesidade seja a ansiedade, né? Sim. O corre-corre da vida, né? Os fast foods da vida, né? Exatamente. Então você, muitas vezes, pela correria, você faz um lanche rápido, porque ou você faz o lanche rápido ou você não come. Sim. Então, e com isso vai te prejudicando ao longo dos anos. Tá. Então é uma preocupação que realmente nós temos que estar atento com isso. Perfeito. E como é que é hoje a aceitação aqui no Brasil do balão gástrico? Sim, ela é uma aceitação muito boa. O que limita o balão gástrico é exatamente o custo dele, que não é acessível a todo mundo, mas se não, seria um procedimento muito mais utilizado do que hoje em dia, mas a aceitação é muito boa. Mas o senhor, quando começou a falar do balão gástrico, o senhor disse que tinha 2 alternativas antes. O senhor falou do balão, qual que é a outra alternativa? A outra alternativa, outro tratamento endoscópico para a obesidade é a endossutura gástrica, também um outro termo que é a gastroplastia endoscópica, onde você, por endoscopia, vai fazer uma costura por dentro do estômago, diminuindo o tamanho do estômago, e a hora que você diminui o tamanho do estômago, cabe menos comida, então a pessoa tem uma sensação de saciedade também com uma ingesta menor. Tá, então é outro tratamento endoscópico. E eu vou perguntar aqui nesse primeiro bloco, mas o doutor responde no segundo bloco, qual que é a diferença do balão gástrico e para endossutura gástrica e qual que ele recomenda. Já já eu volto aqui com o doutor Concon. É isso aí. Interessante a conversa, hein? Voltamos com o doutor Adimar Concon Filho, cirurgião bariátrico, no nosso Visão Geral de hoje. Então, doutora, pergunta, balão gástrico ou endossutura gástrica, diferença e qual que o senhor recomenda? Perfeito. Os dois são procedimentos endoscópicos. O balão gástrico você pode fazer até sobre uma sedação anestésica, ou seja, não é uma anestesia geral, então você pode fazer a nível ambulatorial, numa clínica que tenha toda uma estrutura preparada para isso. E nós só deixamos o balão gástrico para colocar no hospital, naqueles pacientes com obesidade mórbida muito elevado, paciente com 200 quilos ou mais, que daí você precisa até de uma anestesia geral para colocar o balão. Mas, em princípio, o balão você coloca a nível de consultório na clínica. A endossutura gástrica ela tem que ser feita sob anestesia geral, no hospital, no centro cirúrgico. Então, essa já é uma diferença. O balão gástrico é um procedimento temporário. Depois de 6 meses ou 1 ano, você vai retirar esse balão e pode colocar um outro balão ou não. Então, o balão gástrico ele tem uma indicação para um paciente que precisa fazer um procedimento temporário. Por exemplo, paciente que tem uma obesidade supermórbida, tem 200 quilos, você coloca um balão para ele emagrecer, para depois operar. Entendi. Ou um paciente que tenha um sobrepeso, um índice de massa corpórea, uma obesidade leve, mas você vai colocar no balão para ele emagrecer, para ele poder fazer uma cirurgia ortopédica ou uma cirurgia plástica. Entendi. Então ele precisa de um emagrecimento de 10, 15 quilos para poder fazer um outro procedimento cirúrgico. Essa é uma situação. Já a gastroplastia endoscópica, o fio, a sutura que é feita, ele é permanente. Você não é temporário naquilo, aquilo fica. Perfeito. E você até pode, com o passar dos meses, caso haja uma dilatação do estômago, refazer novos pontos para de novo você levar a uma saciedade
precoce Mas nesse aquela indivíduo. parte do estômago que é, digamos, suturada ali, do que sobrou, ali nunca mais vai entrar alimento. Ela, aonde você faz a prega do estômago, É. não é para entrar alimento. Mesmo que passe alguma coisa ali, isso pela digestão vai embora. Ah, vai embora. Não fica nada parado ali. Perfeito. E o que acontece é que existe uma cicatrização da parte externa do estômago, né? Porque é uma Perfeito. dobra do estômago Aham. e daí com o tempo aquilo cicatriza. E aí ele o fica senhor normal. conversa com o paciente para ver, olha, vamos deixar seu estômago com capacidade de tanto e tal, depende de paciente para paciente, como é que é? Na realidade, quando você vai fazer o balão gástrico, você vai insuflando esse balão dependendo do tamanho do estômago do indivíduo. Então você vai colocar 500, 600, 700 ml dependendo do tamanho do estômago dele. Então você tem que ir enchendo o balão e acompanhando. Na gastroplastia endoscópica, existem os segmentos corretos do estômago onde você vai fazer a sutura. É claro que tem pacientes que têm um estômago maior do que o outro, você vai precisar de mais pontos em um do que em outro. Num paciente de uma estatura de 1,5 m é diferente de um paciente com 2 metros de altura, Com certeza. o tamanho do seu estômago. Agora doutor Concon, quem opta por orientação médica também e tal, por colocar o balão, ele coloca no mesmo dia já está liberado, a recuperação é quase que imediata. Sim, normalmente no balão gástrico, como eu expliquei, você faz a nível de consultório da clínica, esse paciente coloca o balão e depois de 1 hora de que ele fique em observação, ele já vai para casa. Na endossutura gástrica também é chamado procedimento ambulatorial, porque ele nem dorme no hospital. Perfeito. Ele coloca isso de manhã, à tarde ele fica no hospital, à tarde ele já toma uma dieta líquida, no final da tarde, no começo da noite, ele já vai para casa. Alguns pacientes que nós deixamos dormir no hospital para observação, quando tem uma dor um pouquinho mais intensa, que a gente segura por um excesso de cautela. Mas na maioria dos casos o paciente vai de alta no mesmo dia. E fora isso, a cirurgia bariátrica. Sim, a cirurgia bariátrica, minimamente invasiva, ela tem a sua indicação, dependendo do tempo de obesidade, dependendo do grau de obesidade, e é claro, só tem indicação para aquele paciente que já tentou um tratamento clínico com endocrinologista e ele não teve sucesso. Aquele paciente que nunca tentou o tratamento com endocrinologista, ele não pode ser submetido a uma cirurgia. Ele primeiro precisa tentar, ele vai fazer toda essa avaliação com o especialista, com o endocrinologista, e daí se realmente ele emagreceu, engordou, que é o que acontece na maioria dos casos, naquele efeito sanfona, o ioiô, né, que ele volta a engordar, daí sim esse paciente vai ter indicação para uma cirurgia, e o preparo para uma cirurgia é um preparo bastante complexo, é um check-up completo que a gente faz no paciente. E normalmente é por laparoscopia? Sim, normalmente. por laparoscopia. Não tem mais aquela cirurgia de abrir e tal, ou ainda tem em certos casos? Ainda tem em alguns casos. Isso é uma situação de exceção, mas ainda tem. Hoje, na maioria dos casos, a cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, onde você vai ter de 5 a 6 pequenas incisões, que variam de 5 milímetros a 12 milímetros cada punção dessa. E essa cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia bariátrica minimamente invasiva, hoje ela tem uma taxa de complicação equiparada a uma apendicectomia ou uma cirurgia de vesícula. Então, realmente, o índice de complicação é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. E o período de recuperação, claro, que é maior do que dos outros casos. Em torno de 1 semana a 2 semanas. Com 1 semana, o paciente já está dirigindo. Quem fez a cirurgia bariátrica não pode voltar a engordar, né? Porque se voltar a engordar, como é que é? Uma nova cirurgia. Mas tem quem volte a engordar, sim. Tanto na cirurgia bariátrica, você também tem uma recidiva do peso. E isso ocorre em torno de 20% a 25% dos casos. Ah, é? Não é um número pequeno. E existem pacientes que qualquer tipo de cirurgia que você faz, ainda assim ele emagrece e volta a engordar. Então existem situações, existe comportamento biológico desse indivíduo que ainda a cirurgia não está resolvendo. Na grande maioria dos casos, o paciente resolve muito bem. 80% emagrece e realmente mantém o peso ideal. Agora, tendo indicação médica, o SUS banca essa cirurgia. Sim, a cirurgia é realizada pelo SUS e no Brasil o aumento de cirurgia pelo SUS está sendo muito importante. Mas e depois, as cirurgias plásticas para retirada de pele, o SUS também banca isso? Dependendo do hospital em que a pessoa está vinculada, sim. Ele tem o serviço de cirurgia plástica dos hospitais públicos que realmente fazem isso. Porque a pessoa emagrece e toda aquela massa ela não desaparece assim.
aquilo fica, a pele cai, e é necessário que se faça Sim. depois das cirurgias. O fato de precisar de uma cirurgia plástica é um ótimo sinal. Significa que você emagreceu bastante. Exatamente. Então precisa. Se fazer uma plástica no abdômen, fazendo uma plástica nas mamas, as mulheres, ou às vezes até nos braços e no meio das pernas também precisa. Então isso é importante, essa cirurgia reparadora pós o emagrecimento importante. Perfeito. Doutor, quem que engorda mais, o homem ou a mulher? Olha, o homem engorda mais, mas quem mais é operado é a mulher. Ah, é? A mulher, hoje, e já desde o começo, o número de cirurgia é muito maior nas mulheres. Não porque elas são vaidosas mais do que os homens, não, porque elas são mais conscientes e mais corajosas. Mais corajosas. Sim. Porque tem muito homem bobo aí que escuta falar que barriga faz parte da história e tal, né? Então, o normal, quando a gente vê que uma pessoa está obesa, o normal é começa na área da cintura, né? A gordura abdominal, essa é uma obesidade mais frequente no homem. Ah, A da mulher é uma obesidade que ela pega mais a nível de quadril e das coxas. No homem, que ela mais a nível do abdômen, o que isso dificulta um pouco mais a cirurgia. Então, porque tecnicamente é mais difícil, porque ele tem um acúmulo de gordura mais no abdômen do que a mulher. Doutor Admar Concon Filho, mais uma vez dando show, uma aula aqui sobre medicina, sobre cirurgia bariátrica. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Mesmo você não tendo dito de cara que eu estou só com um pouquinho de sobrepeso, mas não tem problema. Tá Te bom. perdoa, viu? Foi uma falha, foi uma falha. Obrigado, querida. Foi muito bom. Eu que agradeço o convite, Roberto. Doutor Admar Concon Filho, cirurgião bariátrico, foi o entrevistado de hoje do nosso Visão Geral. Que delícia conversar com gente inteligente, gente capacitada, né? É sempre muito bom. Tá certo, gente? Obrigado, hein? Visão Geral de segunda a sexta às 9h30 da noite. Tchau, pessoal.